Olá, professora. Olá, professor. Que prazer estar aqui de volta com vocês de novo para a segunda temporada do podcast. Na prática, a teoria é outra? Eu sou a Bárbara Bordi, diretora de pós-graduação, extensão e pesquisa do Instituto Singularidades, e nessa temporada a gente vai discutir sobre processos de alfabetização e letramento das nossas crianças. Para fazer essa discussão, eu tenho aqui na mesa comigo a minha amiga Cris Mori, que já está conosco desde o primeiro episódio, e a presença de uma incrível convidada, Jaqueline Magalhães. Ela é professora, alfabetizadora, formadora de professores e também docente da pós-graduação em alfabetização, práticas de leitura e escrita do Instituto Singularidades. Jaqueline é pedagoga de formação e é mestre recém-formada no mestrado do programa Formep da PUC São Paulo. Sejam muito bem-vindas, Jaque, Cris, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio. Bárbara, querida, sempre um prazer estar com você. E nesse episódio, um prazer redobrado pela presença da Jaque. Jaque, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Cris. Obrigada, Bárbara. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, falando sobre um assunto que eu mais gosto de falar na vida, como as crianças pequenas aprendem a ler e escrever. Jaque, perfeita a sua fala, porque ela já introduz o que é o tema da nossa conversa de hoje. A ideia desse episódio é que a gente discuta um pouquinho como que se dá esse processo de aquisição da linguagem escrita, do processo de leitura para as crianças, desde lá da educação infantil até o ensino fundamental. Então, nosso objetivo dessa conversa hoje é que a gente traga um pouquinho o que é essa apropriação linguística, não sei se vamos chamar de avaliação ou não, já a gente, alfabetização ou não, já a gente vai conversar sobre isso, mas sem delongas, eu queria começar com uma pergunta para vocês duas, né? Quando se inicia e quando termina o processo de alfabetização? E o letramento? É a mesma coisa? Começa ao mesmo tempo? São processos concomitantes? Separados? A gente consegue traçar uma linha do tempo deste processo? Bom, excelente a sua pergunta, Bárbara, porque essa é uma questão que faz parte, que povoa o universo de todo e qualquer professor alfabetizador. Então, vamos lá. Quando começa? Desde que as crianças nascem, desde que elas estão inseridas, imersas na cultura do escrito e passam a fazer parte delas como usuárias dessa leitura e dessa escrita. A leitura e a escrita, Bárbara, elas são conteúdos de aquisição dentro de um sistema social, certo? Elas existem porque nós a inventamos e porque nós fazemos uso delas o tempo inteiro no nosso cotidiano. E com as crianças também, desde que nascem, desde que estão aqui conosco em sociedade, também são usuárias da leitura e da escrita. Ou seja, exercem eventos de letramento durante todo um tempo. O que acontece, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para a conversa, as crianças, quando chegam à escola, ainda que muito pequenas, e muitas ideias sobre o processo de alfabetização inicial, traz uma crença que é a seguinte: primeiro aprende a escrever, depois escreve. Primeiro aprende a ler e depois você lê. E isso é uma questão que a gente tem que realmente se debruçar e conversar para que não aconteça. Se a gente for pensar na criança da educação infantil, que chega ali com 2 anos, com 3 anos, e que quando está utilizando a linguagem do desenho para se comunicar, para se expressar, e que esses adultos que olham para essa construção entendem que isso faz parte de um processo, que esse registro gráfico é um registro gráfico datado
dos meus 2 anos, dos meus 3 anos, dos meus 4 anos, e os adultos olham e incentivam e ofertam mais, cada vez mais espaços para que essa linguagem aconteça, entendendo que isso é um processo que começa ali, né, com as garatujas, e isso vai passando por um processo de refinamento, até que as crianças consigam trazer algumas figurações para o desenho, e isso vai acontecendo num espaço muito intencional, privilegiado na escola, mas também vai acontecer na casa das crianças, com as famílias. E isso tudo é visto como um período importante em que essa linguagem vai se desenvolver. Ninguém acha que as crianças com 2 anos, que vão circulando e marcando suas expressões com garatuja, vai desenhar assim até os seus 7, 8 anos. Todo mundo conhece, consegue ver que isso é um processo. Assim como a linguagem verbal. Ela começa falando, mostrando, e a gente vai o tempo todo também querendo entender o que ela diz, o que ela comunica, fazendo parte dessa interação com as crianças. Na linguagem escrita é diferente. Quando as crianças começam a esboçar essas primeiras letras, essas primeiras grafias, que a gente vai chamar de pseudoletras, quando elas começam a fazer as minhoquinhas, imitando a escrita convencional, mostrando pra gente que ela já sabe que desenhar é uma coisa, que escrever é outra, e que são registros gráficos diferentes, nem sempre os adultos conseguem perceber e olhar a potência dessa comunicação. E quanto mais elas vão ficando um pouquinho maiores, ali com 4, 5, muitas vezes os adultos olham e dizem, né? Não, melhor você não escrever ainda. Melhor você aprender a grafia das letras, o nome das letras, o som que essas letras fazem, a depender da ordem e da posição na palavra, para que depois disso você possa escrever. Então, a educação infantil, por vezes, vai tratar essa escrita que eu tenho que aprender antes como um pré-requisito para aprender a ler e a escrever. E isso é algo que a gente precisa conversar. Por quê? Por que com a linguagem escrita é diferente? Por que as crianças, no auge dos seus 3 anos, de 4 anos, que escrevem lindamente suas minhoquinhas, suas pseudoletras, que vão escrevendo a partir das letras do seu próprio nome, porque ela se apaixona pelo próprio nome, ela começa a reconhecer que a escrita é um símbolo e que esse símbolo tem uma certa estabilidade, eu uso sempre as mesmas letras, na mesma ordem, pelo nome próprio, e aí a partir disso, esse universo eu vou compondo outras escritas, vou representando graficamente a partir das letras que compõem o meu nome. Por que elas perdem esse direito? Se a gente for pensar na BNCC, a gente tem que garantir os direitos das crianças, não é? O direito à interação, o direito a conviver, o direito a interagir com diversos materiais da sua cultura. Por que a educação infantil, então, não vai olhar para essa criança e entender que ela é um sujeito de direitos para representar suas ideias, seus desejos, suas solicitações, a partir daquilo que ela reconhece como sistema, como representação gráfica naquele período da vida. É como se a escrita não fosse um processo também. Eu acho que na prática, né, já que professora que está aqui nos acompanhando, na prática, o que você está dizendo, Jaque, é que a educação infantil é um terreno absolutamente fértil para que as crianças desenvolvam suas variadas formas de se expressar, essas variadas formas de ser e estar no mundo,
e que assim como o desenho, a linguagem oral, as emoções, tem um processo de desenvolvimento acontecendo ali durante a educação infantil, elas têm o direito de que a linguagem escrita também seja vista como um processo. Então, elas vão se expressar por meio da linguagem escrita e, naturalmente, não vão começar essa expressão escrevendo daquela forma convencional. Exatamente, Cris. A gente precisa entender, e isso é uma questão de concepção, que as crianças pequenas são leitoras e escritoras desde sempre. Porém, não são leitoras nem escritoras convencionais, mas são. E olhar para isso, né? Olhar para essas crianças tão pequenas e compreender a potência que existe nesse lugar que eu sou uma escritora, eu sou uma leitora, mas não sou convencional, é um tipo de olhar para a infância. Olhar para o direito dessas crianças, né? E olhar para a potência, não para a falta. Perfeito. Vocês trouxeram esses elementos, né? Então, voltando à pergunta, a educação, o processo de alfabetização e letramento das crianças, ele começa a partir do momento que ele se insere neste mundo letrado. Nessa cultura escrita, mas existe uma expectativa com relação à escola de que esse processo, em algum momento, ele se torne mais formal, digamos assim, né? Com intencionalidade. E eu estava num seminário de educação infantil na semana passada com a professora Rita Coelho, que é a coordenadora geral de educação infantil do MEC. E ela disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou: a educação infantil não tem meta de alfabetização. Quem tem é o ensino fundamental. E, basicamente, né, ela queria dizer que a gente, sim, constrói um ambiente que é alfabetizador, que traz esse direito da criança de acesso à linguagem escrita, à leitura, né, e todas as suas formas de expressão, mas eu não estou formalmente alfabetizando essa criança como alguém que está ali cumprindo uma meta de alfabetização. Eu queria que vocês comentassem essa fala da professora Rita Coelho e trouxessem, né, da onde vem essa fala, como que ela corrobora ou não com as perspectivas de alfabetização que vocês trabalham, que vocês defendem. Posso começar? Pode. Então, eu penso assim, né? A educação infantil não pode antecipar as práticas do ensino fundamental. Ela realmente não é esse o lugar, porque aí ela vai, de fato, romper com os direitos da criança, né? Mas ela se torna o lugar de inscrição das crianças na cultura do escrito, por meio das práticas sociais modelizadas pelos professores e pelas professoras. Essa fala da Rita Coelho é uma fala muito potente, porque muitas vezes, nesse lugar tão competitivo que a educação se encontra, os professores da educação infantil olham para as crianças, né, e trazem práticas considerando as crianças e considerando a educação infantil como um curso preparatório para o ensino fundamental, considerando que as práticas de linguagem, leitura e escrita precisam ser vistas de forma a serem pré-requisitos para as crianças atuarem no ensino fundamental. Então, vão antecipando, vão escolarizando. É como se o ensino fundamental viesse, né, num modelo pocket para a educação infantil. E aí eles acham que precisam ensinar as letras isoladas, precisam fazer exercícios motores, enfim. Isso não, né? Mas isso não significa que os professores da educação infantil não reconheçam a importância de fazer essa inscrição das crianças na cultura do escrito. E o que é fazer essa inscrição na cultura do escrito? É trazer para os grupos de educação infantil práticas sociais de leitura e escrita, que cumpram propósitos reais de leitura e escrita.
Então, o professor se torna muito modelo. Ele se torna o leitor e o escritor do grupo. Ele empresta os olhos, ele empresta o conhecimento que ele tem do sistema. Quando ele lê em voz alta, quando ele traz um jogo e lê as instruções do como jogar, ele se torna esses olhos sabidos das crianças, esses olhos alfabetizados, quando ele traz uma receita e convida as crianças a seguirem a receita para fazer um bolo ou para... Enfim, quando ele modeliza. É mais do que isso, Bárbara, é quando ele empresta. Ele empresta o conhecimento que ele tem sobre o sistema, tanto para escrever pelas crianças, quanto para ler para as crianças. Então, quando eu empresto para as crianças o conhecimento que eu tenho sobre o sistema e a gente vai escrever uma brincadeira preferida para brincar com outro grupo, ou quando a gente vai reescrever um conto de encantamento que a gente gostou muito para ler para um outro grupo, quando ele faz essa mediação, ele de fato está sendo exatamente esse mediador entre o conhecimento que ele tem sobre o sistema e o texto, né, a leitura, a compreensão, a enunciação, o discurso, a produção textual das crianças. Se isso segue a um propósito social, ele está, de fato, inscrevendo as crianças na cultura do escrito. E, portanto, o trabalho com o letramento está sendo realizado. Você perguntou lá no começo, nós acabamos respondendo diretamente a sua primeira pergunta, Bárbara, que era sobre alfabetização e letramento. Tem começo, tem fim, né? Isso é uma das polêmicas, não é, professora, que cercam o campo da alfabetização. Há perspectivas teóricas que vão defender que só se use o termo alfabetização, não se use o termo letramento, justamente para que nenhum de nós compreenda a alfabetização apenas como domínio do sistema, mas que todos nós compreendamos a alfabetização como saber ler e escrever e saber usar a leitura e a escrita. Exatamente. E há pressupostos teóricos e perspectivas que, ao contrário, vão defender, sim, uma diferenciação entre alfabetização e letramento e vão tomar a alfabetização como a aprendizagem inicial da língua escrita, como domínio da tecnologia do ler e do escrever, e o letramento como a possibilidade de participação em práticas sociais de leitura e de escrita. Quando a gente opera na diferenciação, eu pessoalmente gosto de operar na diferenciação, acho importante que a gente diferencie alfabetização e letramento. Temos aqui 2 livros da Magda Soares na nossa mesa, que foi quem mais divulgou e pesquisou o letramento e era uma defensora dessa distinção entre alfabetização e letramento. A gente pode sim dizer que a alfabetização é um processo finito, é um processo que termina quando se domina a tecnologia de ler e escrever, essa aprendizagem inicial da língua escrita se encerra. Agora, o processo de letramento não tem fim. Nós estamos todos aqui, por exemplo, aprendendo a fazer podcast, a participar de podcast, né? Esse gênero, e aí tem toda uma discussão se podcast é gênero ou é portador, eu acho que é gênero. A gente está aprendendo a fazer numa nova esfera, que é a esfera digital, e, portanto, o nosso letramento está aqui, hoje, se constituindo e se ampliando. Cris, você e a Jaque, vocês trouxeram uma questão na fala de vocês que eu acho que é muito provocativa no sentido de que se ouve de um lugar de senso comum, claramente de senso comum, que trabalhar com a língua nos anos da educação infantil, particularmente naquilo que a gente denomina como pré-escola, o nome já é ruim, né? Que é a preparação que vem antes da escola,
é você trabalhar de maneira lúdica, entre aspas, né? Eu tô emprestando aí de frases de senso comum que eu já ouvi, para dizer, não é isso, né? O que vocês estão dizendo é, eu tenho um professor que sim, já está introduzindo que são práticas sociais do uso dessa língua, seja para leitura, seja para escrita, que, portanto, acredita na intelectualidade desse estudante, né? Que ele tem a potência de entender aquilo. Eu não torno ele um usuário menos capaz da língua. Exatamente. É uma leitura correta da minha parte? É uma isso? leitura correta e eu faço a seguinte provocação. Nós, professores alfabetizadores, nós, educadores da educação infantil, ficou redundante, mas ok. Quando a gente pensa em alfabetização e letramento, a gente precisa olhar para esse tipo de aprendizagem, para esse conceito, na perspectiva da criança. Trazer as crianças para o centro do processo educativo. E olhar e perseguir o que pensam, como pensam e o que eu, educador, posso fazer para que elas pensem cada vez mais. Então, não é algo da ludicidade neste sentido, mas precisa ser algo que se torne significativa a ela. E o que é se tornar significativa a ela? É exatamente não romper com esses propósitos sociais da leitura e da escrita. É criar projetos no grupo em que esse ler e escrever estejam a serviço da comunicação. Veja, antes das crianças representarem graficamente o sistema, elas precisam fazer uma pergunta anterior. Antes delas pensarem em como eu escrevo, elas precisam pensar em o que as escritas representam na nossa sociedade. Entendeu? Então, o que essas escritas representam? Quanto mais essa diversidade de propósitos... Então, eu gosto muito, por exemplo, dos gêneros do cotidiano entrarem nas brincadeiras infantis, nas brincadeiras simbólicas. Então, a gente vai brincar de pizzaria com cardápio, a gente vai brincar de pizzaria anotando pedidos, a gente vai brincar de pet shop, de veterinário, de casinha, olhando para as receitas, olhando para os rótulos. Veja, eu estou dizendo o quanto a educação infantil é responsável por um ambiente que não é um ambiente alfabetizador, é um ambiente promotor de cultura escrita. E as crianças vão interagindo com esses portadores. E entendendo, a partir dessa rede de significados, não é do lúdico, da rede de significados, o que as escritas representam. O que as escritas representam numa receita de médico? O que as escritas representam num livro de conto, de encantamento? O que as escritas representam num jogo, né? Quando eu leio as regras. Então, primeiro elas precisam entender isso. E isso é todo o cenário da educação infantil. O quê? Depois, ou junto, mas de uma forma menos importante na educação infantil, elas então vão se perguntar, ok, já entendi o que representam, agora eu quero saber como eu vou representar. E elas começam a se perguntar qual a letra, qual é a posição, quero fazer um cardápio para a gente brincar. Hoje eu vou ser o garçom e eu quero como? Então, veja, a intencionalidade do professor, o planner, as mediações dele, diretas e principalmente as indiretas, aquela que ele vai fazer antes de estar com as crianças, é fundamental para que ele possa garantir essas interações significativas com a cultura do escrito. E ajudar as crianças a ir percebendo essas escritas, o que são essas escritas a partir de todos os portadores e todos os gêneros que a gente oferta. Mas requer muita intencionalidade, né, Cris? Muita intencionalidade e acho que está no
no interior da fala da Jaque. Acho que quem está aqui nos acompanhando certamente já pôde tirar aqui da sua fala, Jaque, muitas ideias para a educação infantil, né? Porque não tem muito segredo, mas tem um princípio a ser seguido. Exato. Né? Que é o de a escola ser um lugar onde a leitura e a escrita que existem no mundo sejam, de alguma forma, simuladas dentro da escola para que as crianças possam perceber a função da linguagem escrita e os usos da linguagem escrita. Então, tem de ter intencionalidade, Bárbara, e tem de ter formação. Isso. Porque nós facilmente caímos no engodo de achar que um professor de educação infantil é um professor que precisa de pouca formação ou que não precisa de formação, porque ele basicamente, afinal de contas, ele só cuida e brinca com as crianças, né? Essa desvalorização e essa incompreensão do papel do professor na educação infantil ainda são muito grandes entre nós. E, às vezes até entre a própria família, que não compreende a importância de uma criança estar na educação infantil, né? Por outro lado, a gente sabe que esse professor precisa de um vasto conhecimento, de uma sólida formação sobre o processo de desenvolvimento infantil, sobre o processo de desenvolvimento da linguagem oral e escrita, sobre a infância, sobre as infâncias, na verdade, sobre a brincadeira e a importância do brincar, para que ele possa planejar suas práticas com as crianças com firmes propósitos a atingir, né? Ainda que tudo pareça uma grande brincadeira, e tem de parecer, né? Mas é uma brincadeira que por trás tem muito conhecimento, intencionalidade e planejamento. Exatamente. E esse conhecimento que vocês trazem, acho que me parece particularmente relevante e importante, inclusive para esse professor não antecipar as práticas alfabetizadoras. Exatamente. Práticas alfabetizadoras, eu vou colocar entre muitas aspas, né? A gente vai ter um outro episódio só para falar de práticas alfabetizadoras, mas a tendência desse professor, se ele for tomado de um ímpeto muito estimulado pelas políticas públicas que vem querendo descer essa alfabetização lá para a educação infantil, é reproduzir a maneira como ele próprio foi alfabetizado, se ele não tem formação. Exato. Né? E aí ele vai reproduzir aquele modelo anos 80, anos 90, caminho suave e afim, não é isso? É isso, porque ele passa a antecipar práticas que são do ensino fundamental que não deveriam, inclusive, acontecer nem no ensino fundamental, né? Mas ele passa a escolarizar esse processo. Agora, é muito legal a gente pensar na BNCC e o que ela traz. Então, esse lugar do brincar, né? É condição sine qua non. A BNCC coloca como... É um eixo. Como eixo transversal, ou seja, em todos os campos. A criança brincar e interagir, ela tem que estar brincando e interagindo o tempo inteiro. Mas, por que não brincar e interagir a partir também da cultura escrita? Isso. Né? Então, a interação com a literatura, por meio de leitura em voz alta com o professor, feita pelo professor, é um processo, é uma prática, eu sei que a gente vai falar isso depois, mas é uma prática fundamental na educação infantil. Compor esse repertório discursivo de literatura, trazer práticas de leitura em voz alta de outros gêneros, porque a gente está aqui, por exemplo, estudando os pinguins, e a gente quer descobrir o que os pinguins comem. Então, eu vou trazer uma enciclopédia com um texto de divulgação científica que vai trazer informações gigantes sobre os pinguins. E se as crianças quiserem fazer registros, fazer anotações, porque estão aprendendo muitas coisas muito legais e querem dividir com outro grupo, perfeito, desde que ela possa escrever a partir do que ela sabe, de como ela pode. E ela precisa contar com esse professor que vai acolher esse processo e incentivar e manter essa criança
na brincadeira e na interação. Porque para ela é uma brincadeira. E esse professor, ele tende a acreditar, e isso tem a ver com formação, tanto inicial quanto continuada, ele tende a acreditar na possibilidade que essa criança tem de fazer descobertas sobre o sistema de escrita. E às vezes, muitas vezes, como nós vemos na nossa experiência, até mesmo chegar a entender como funciona a escrita. Há crianças que terminam a educação infantil sabendo escrever, Às em uma vezes hipótese acontece, alfabética de escrita, mas não porque ela foi intencional e diretivamente ensinada. Exatamente. Mas porque ela teve todas as oportunidades de refletir sobre o sistema. Ela teve um professor, uma professora que mediou esse processo, né? Interpretou as hipóteses que ela tinha, respondeu às dúvidas que ela tinha e ela foi avançando na compreensão. Mas o professor tende a acreditar que a criança, quando está participando dessas práticas de que a Jaque falou, é uma criança que está aprendendo tanto sobre a função e os usos da leitura e da escrita, mas ela também está aprendendo sobre o sistema. Sobre o sistema. Ela também está vendo letras, vendo que certas letras nunca aparecem no começo, vendo que certas letras aparecem muito no final, vendo que existem mais palavras maiores do que palavras menores, vendo que pistas gráficas, que certas letras aparecem 2 vezes na mesma palavra e ela vai fazendo perguntas, vai criando hipóteses, e nesse processo ela vai também aprendendo sobre o sistema. O que o professor tem de ter é a tranquilidade de saber que ele não precisa, né, ensinar o nome das letras, ensinar o som das letras, né? Tampouco ensinar sílabas e formar palavras com sílabas, para que a criança construa o conhecimento essencial que ela deve construir na educação infantil, que é, professor, professora, saber refletir, saber analisar e refletir sobre esse sistema de escrita que ela usa. E acho que pra gente ir caminhando pro fim aqui, mas acho que é uma coisa importante, né? Se a gente tem uma educação infantil que traz essas práticas sociais de uso da língua escrita, da leitura, que diferença isso faz quando essa criança entra lá no ensino fundamental e aí sim a gente vai formalizar este processo, a gente vai sistematizar mais, alfabetizador, né? Qual que é a diferença se eu tenho essa criança que teve essa oportunidade, esse direito garantido lá na educação infantil versus uma criança que não teve quando ela chega no primeiro ano do ensino fundamental para aí sim começar esse processo de sistematização? Muita diferença, Bárbara. Ela chega no ensino fundamental compreendendo a atuação da leitura e da escrita na nossa sociedade. Ela chega no ensino fundamental autora, escritora, leitora, mesmo que não convencional. O nosso maior desafio, para nós, professores todos, é entender que hoje, eu acho que não só hoje, né? Mas mais ainda hoje, nosso desafio não é alfabetizar as crianças apenas, é alfabetizá-las, tornando-as usuárias da leitura e da escrita. É alfabetizá-las, tornando as crianças autoras e escritoras desde muito pequenas. Então, quando ela chega no ensino fundamental, a partir de uma educação infantil que caminha com essas premissas, é um processo contínuo, não é uma ruptura. É um processo contínuo de aprendizagem e de inserção na sociedade por meio das práticas de linguagem. O que acontece é que ela vai ter mais condições de sistematização, dos conhecimentos que ela vai adquirindo na interação com o sistema e com o eixo discursivo. Então, é muito diferente do que aquela criança que participou de uma educação infantil que não olhava para isso, que não trazia essa premissa. E aí ela
não tem esse repertório linguístico, ela não inaugurou essa atuação como leitora e como escritora, ela ainda não é que ela não percebe, porque as crianças são muito sabidas, eles ainda bem aprendem sempre muito mais do que a gente imagina e para além da gente. As crianças são muito potentes, mas ela não viveu um lugar intencional de colocá-la neste lugar de leitora e escritora. Eu só vou complementar dizendo a importância do que a gente trabalha, inclusive, né, já que sistematicamente na educação infantil, que é com o letramento, com as práticas de letramento e com a ideia de fala letrada, ou seja, dessa forma de ser da escrita, dessa discursividade que está na escrita dos textos, e que na educação infantil chega às crianças por meio, sobretudo, da linguagem oral. Quando o professor lê para elas diferentes textos de diferentes gêneros, quando o professor registra por escrito os textos que a criança dita, né? Professor, você quando funciona como escriba faz isso e você vai dando dicas de como tornar aquele texto que está sendo ditado para você um texto com mais cara de um texto escrito. Então, essa discursividade escrita, ela precisa e pode ser construída na educação infantil, ainda que na fala, nessa fala letrada, e esse repertório de modos de dizer próprios da escrita fazem a diferença fundamental entre uma criança que depois, nos anos iniciais e finais e ensino médio da educação básica, são apenas reprodutores de modelos versus sujeitos da linguagem capazes de se expressar e de atuar na sociedade por meio dessa linguagem. Ou seja, Cris, eles não se tornam sujeitos de atuação na sociedade por meio da linguagem só depois que são escritores e leitores convencionais. Exatamente. Eles podem fazer essa atuação desde muito pequeno. Exatamente. Desde a educação infantil. Desde a educação infantil. Sem antecipar processos, né? Sem Eu acho que essa é a grande mensagem da aula que vocês deram aqui pra gente. Cris, Jaque, obrigada pela conversa. Acho que os professores, as professoras que estão nos acompanhando nesse podcast ganharam um presente com essa conversa hoje. A gente poderia ficar muito tempo aqui, mas a gente tem o próximo episódio, então a gente retorna nas próximas semanas para uma conversa sobre práticas de letramento e alfabetização. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer quem nos acompanhou e falar que se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes, envia para algum professor ou para alguma professora que você acha que vai se beneficiar dessa conversa. E se você ainda não nos segue, siga o Singularidades no Instagram, no YouTube e em todos os nossos canais. Obrigada, pessoal. Até a próxima.